Armazenagem e movimentação de cargas na manutenção mecânica, atividade prática. Eu sou Edgar Gonçalves Cardoso. Nesse vídeo, pessoal, eu falarei para vocês um pouquinho sobre como realizar algumas atividades práticas. Então, nós temos 4 atividades propostas e vou mostrar para vocês quais os elementos destinados à movimentação de cargas que serão utilizados para fazer a movimentação desses 4 itens. Antes de falar propriamente dos itens, é importante que a gente verse sobre os elementos que serão utilizados na movimentação e transporte, bem como os elementos de sinalização. O primeiro exercício será sobre o sistema motobomba, que a gente pode ver nessa figura. A gente tem uma motobomba da Embil e um motor de indução trifásico da WEG, sobre um skid. O exercício 2 versa sobre uma bomba centrífuga. Aqui nós temos uma bomba centrífuga. A máquina 3, o exercício 3, é um motorredutor. Então a gente tem do lado esquerdo o redutor e do lado direito o motor de indução trifásico. E o último exercício é a movimentação de uma placa de 4 castanhas de um torno universal. Então a gente tem aqui essa placa de 4 castanhas. Entretanto, antes de começar propriamente dito a explicação de como se dará essa atividade prática, é importante que nós teorizemos alguns conceitos, tudo bem? Então vamos lá. Conceitos. A NR12 define referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a segurança e a integridade física dos trabalhadores, além de estabelecer requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas seguintes fases de utilização: construção, transporte, montagem, instalação e ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte da máquina e equipamento. Então veja que não se restringe somente à manutenção, ao desmonte, à operação da máquina. Não. Transporte, montagem, construção, instalação, limpeza, vários itens, eles estão descritos na R12 como imprescindíveis de atenção e de atendimento a esses requisitos. Item 12.113 da norma regulamentadora. A manutenção, inspeção, reparo, limpeza, ajuste e outras intervenções devem ser executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados, adotando os seguintes procedimentos: a. Isolamento e descarga de todas as fontes de energia das máquinas e equipamentos de modo visível ou facilmente identificado por meio de dispositivos de comando. Item B. Bloqueio mecânico e elétrico na posição desligado ou fechado de todos os dispositivos de corte de fontes de energia, a fim de impedir a reenergização e sinalização com cartão ou etiqueta de bloqueio, contendo o horário e a data de bloqueio, o motivo da manutenção e o nome do responsável. Então isso é imprescindível, pessoal, de modo que nós possamos ter rastreabilidade. Item C. Medidas que garantam que a jusante dos pontos de corte de energia não exista a possibilidade de gerar risco de acidentes. Medidas adicionais de segurança quando for realizada a manutenção, inspeção e reparos de equipamentos ou máquinas sustentadas somente por sistemas hidráulicos e pneumáticos. E item E, sistemas de retenção com trava mecânica para evitar o movimento de retorno acidental das partes basculadas ou articuladas, abertos de máquinas e equipamentos. Tem um vídeo que eu também disponibilizei nessa sequência de movimentação de cargas, onde nós utilizamos um calço mecânico, pois, apesar de fazer a intervenção numa prensa com todos os elementos de segurança ativados e praticamente impedindo a sua reinicialização, é importante e imprescindível que utilizemos essas retenções, essas travas mecânicas. Item 12.116, sinalização.
As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, devem possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos, além das instruções de operação e manutenção e outras informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores. A sinalização de segurança compreende a utilização de cores, símbolos, inscrições, sinais luminosos ou sonoros, entre outras formas de comunicação, da mesma ou de mesma eficácia. Esta sinalização deve ser adotada em todas as fases de utilização e vida útil das máquinas e equipamentos. Então, por exemplo, é muito comum, se você vê alguém fazendo uma limpeza na máquina, vai ter alguma descrição lá, olha, cuidado, limpeza, cuidado, piso escorregadio, cuidado, utilização de produto, sempre vai ter alguma advertência, justamente para evitar que o perigo, a sensação de perigo, ela se quantifique em risco, bem, o perigo ele seja qualificado e a partir disso você tenha riscos e riscos iminentes, o risco aumente cada vez mais. Item 12.17, a sinalização de segurança deve ficar destacada da máquina ou equipamento, em localização claramente visível a ser de fácil compreensão. Item 12.18, os símbolos, inscrições e sinais luminosos e sonoros devem seguir os padrões estabelecidos pelas normas técnicas nacionais vigentes e, na falta dessas, pelas normas técnicas internacionais. Vendo que é importante, tem muita gente que tem dúvida se pode ou não utilizar normas internacionais na sua organização. Sim, pode e deve, principalmente na ausência de normas nacionais. Item 12.119, as inscrições das máquinas e equipamentos devem ser escritas na língua portuguesa e ser legíveis. Tem que tomar muito cuidado, gente, quando importam máquinas, importam essas plaquetas e não ter uma inscrição correta ou com um idioma que não é o vernáculo. Isso pode trazer sérios problemas. Além da interpretação e uma má interpretação potencializar a ocorrência de um acidente, também isso pode gerar passivos trabalhistas, dependendo das situações decorrentes de um determinado acidente. As inscrições devem indicar claramente o risco e a parte da máquina ou equipamento a que se referem e não deve ser utilizada somente a inscrição de perigo. Porque perigo é muito genérico, pessoal. Perigo, mas qual que é o perigo? Tudo bem? Então deve ter aqueles pictogramas, que é muito importante. Por exemplo, você está uma peça que bascula, uma peça que gira, então você tem possível contato com a mão, aí você coloca uma peça batendo numa mão como pictograma, justamente para dar a pessoa que está fazendo a manutenção, a intervenção, limpeza, movimentação, entre outras coisas, a clara possibilidade de entender qual é o real perigo. E não só escrever perigo, não faz sentido nenhum. Item 12.120, as inscrições e símbolos devem ser utilizados nas máquinas e equipamentos para indicar as suas respectivas especificações e limitações técnicas. Devem ser adotados sempre que necessário sinais ativos de aviso ou alerta que indique a iminência de um acontecimento de perigo, como a partida ou a velocidade excessiva de máquinas. Então, agora vamos já iniciar a preparação para as atividades práticas propostas. Então, equipamentos e acessórios. Quando nós falamos de movimentação de carga, nós temos diversos equipamentos e acessórios. Eu vou citar alguns aqui, vai aparecer os nomes de alguns fabricantes. Não estou sendo patrocinado por qualquer um deles, mas é um outro equipamento que eu utilizo ou que porventura eu achei interessante a fotografia, coloquei aqui, o crédito é dado para o fabricante. Então não estou fazendo que vocês tendam para nenhum desses fabricantes, tudo bem? Você deve juntamente, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico responsável, o técnico de manutenção, o gestor, devem definir qual é o melhor equipamento com base nos critérios de análise de risco. Então, como a gente pode ver aqui na foto, nós temos cintas, gancho, anéis, placas de identificação, cadeados, protetor de tomada, olhal, cadeados
E tudo isso é utilizado para que nós façamos a movimentação de cargas. Aqui em destaque, estou dando um destaque maior para cintas, então cinta sling, a gente tem também um conjunto formado pelo anel, pela cinta e pelo gancho. E agora alguns equipamentos e acessórios. Nessa figura aqui, a gente pode destacar um transpallet, tudo bem? A gente tem uma paleteirinha aqui. E aqui também do lado esquerdo nós temos um guincho, tudo bem? Um guincho hidráulico. E mais ao extremo, bom, não é o foco desse nosso exercício, existe um item específico da NR11 que vai tratar sobre empilhadeiras, não vamos versar sobre isso, nós vamos falar sobre equipamentos manuais, tá bom? Não vamos falar sobre empilhadeiras. Nesse caso em destaque, vamos ver o que nós temos aqui, ó. Essa trave amarela gigante aqui, ela é um pórtico, bom? Então é um pórtico, esse amarelinho aqui, não é ponte rolante, isso daqui é um pórtico, tá, pessoal? Então vamos lá, se a gente tem o pórtico, a gente tem o nosso trole, a nossa talha e aqui o gancho. Aqui nós temos a bancada. E aqui a motobomba. E na oficina, diversos elementos utilizados para a movimentação de cargas. Por exemplo, aqui você tem essa empilhadeira a gás, que ela só está estacionada aqui, mas ela não é utilizada nesse ambiente e nem faz parte dessa atividade prática aqui, tá bom? É um outro curso, é outra história. Aqui nós temos a nossa girafinha. E ao fundo nós temos o transpallet. E aqui ao fundo também nós temos várias máquinas e equipamentos utilizados para serem movimentados, como exercício. Aqui outras máquinas também para serem movimentadas. Vamos ao exercício número 1, máquina 1, sistema motobomba. Então, pessoal, nesse exercício aqui, nós temos a nossa motobomba. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui, ó. Mudar a cor, amarelinho. Então aqui, ó. Esse é o motor de indução trifásico. Essa daqui é a bomba. Essa parte laranjinha aqui é a proteção do acoplamento. E aqui dentro a gente tem o acoplamento, tá bom? Embaixo nós temos o skid. Esse skid é onde fica fixado, onde é fixada a bomba e o motor. Para fazer a movimentação desse item, o que nós utilizamos? Nós utilizamos uma cinta aqui, outra cinta aqui. Essa cinta ela está na posição U. Então tem uma aula anterior que eu mostrei para vocês. Quando você tem a cinta está na posição U, você consegue aumentar a capacidade de carga dela em 2 vezes, tá bom? Aqui no mesmo caso, ó. Toda vez que você tem posição U, você tem 2 vezes a capacidade de carga. Isso é importante a gente entender. Então se essa cinta é para 1 tonelada, essa cinta suporta até 2 toneladas. Nossa, dá para carregar mais de 10 bombas dessa daí, tá bom? Mais de 10 motobombas dessa. Aqui ó, dá pra gente ver um pouquinho do acoplamento, tá vendo? A gente tem um acoplamento flexível. E outra coisa que a gente tem aqui são as manilhas, ó. Então, em cada extremo da cinta, nós fizemos na posição U, utilizamos uma manilha. Uma manilha para essa cinta, uma manilha para essa outra cinta aqui. E ao final nós utilizamos um gancho para a concatenação dessas 2 manilhas. Lembrando que não adianta essa minha cinta ter capacidade de 2 toneladas aqui, se essa manilha ela só tem, um exemplo, 1 tonelada. Então, voltando para o exemplo, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco,
Então essa manilha só vai poder suportar 1 tonelada. Considerando que eu tenho essas duas cintas aqui, em tese eu poderia mover 4 toneladas. Só que se cada manilha só pode suportar uma, então no fim das contas eu só posso suportar 1 tonelada nessa primeira parte. Só que aí existe um outro agravante. Qual que é o agravante? É a questão relacionada ao nosso gancho, né? Então essa primeira parte aqui, ok, a gente consegue suportar 2 toneladas. Mas se o gancho for só 1 tonelada, olha que curioso, né? Então se o gancho for 1 tonelada só, significa que todo esse meu sistema só vai suportar 1 tonelada. Não adianta eu ter essa posição de cinta, colocar, não, porque aí eu vou conseguir carregar mais carga. Não. Tudo bem? Essa posição aqui é uma posição recomendada, tá, pelo fabricante para fazer movimentação, então é uma boa posição para movimentar. Tem que tomar cuidado para você não pegar aqui na tampa defletora do motor. Isso pode fazer com que a tampa, você arrancar a tampa e até fazer com que o skid caia. Aqui está ótimo porque você está na flange de admissão da bomba, tudo bem? Então aqui é onde você admite água, né? E aqui é onde você faz na 1 aqui você faz sucção, na 2 aqui é o recalque. Então está ótimo essa posição de movimentação. Existe uma outra posição aqui interessante que é aqui, ó, onde você tem um ponto específico de ancoragem deixado pelo fabricante. Mas essa posição está muito boa, ela te dá um equilíbrio excelente. E nós podemos ver aqui, ó, muito bem, tá vendo? Tá bem equilibrado a carga. Apesar, né, do ângulo da foto não ser tão favorável assim, parecer que ela está desequilibrada a carga, né, ela está bem paralela ao piso, tudo bem? Então foi uma condição excelente aqui que nós conseguimos colocar. Vamos para o exercício número 2, que é a bomba centrífuga, sozinha agora, só a bomba. Então nós temos essa bomba centrífuga. Bom, então a bomba que a gente utiliza gacheta. Uma coisa que é interessante aqui, ó, tá vendo? A gente colocou essa fitinha aqui porque sempre perde muito a chaveta, né? Tem que tomar cuidado, né? A gente deixa sem e acaba se perdendo a chaveta. E aí vai uma outra dica. Como a gente testa muito motores, faz muito exercício de motores, isso daqui é, né, feito para o aluno, com o aluno e pelo aluno, né, com bastante carinho. A gente tem que tomar muito cuidado também quando você vai fazer ensaio com motores e você deixa sempre a chaveta no eixo, passe uma fita, porque se isso girar, imagina o motor girando a 1800 RPM, você desprende uma chaveta aí de 40, 50, 60 gramas aí, com RPM de 1800. Bom, pode machucar seriamente alguém. Aqui a gente tem a movimentação da nossa bomba centrífuga. Então nesse caso, ó, nós optamos por utilizar a girafinha. Bom, e além da girafinha, o que nós utilizamos aqui, ó? Nós utilizamos um conjunto já pronto, tudo bem, esse conjunto aqui já vem pronto, onde a gente tem um anel e um gancho, tudo bem? Todos eles sendo ligados por um elo. Bom, é outra coisa, não vai falar elo de ligação, porque se é elo, já é elo de ligação. Bom, aqui a gente pode ter um destaque, tá vendo? A bomba está no piso. E aqui nós estamos fazendo a movimentação dela. Cabe ressaltar aqui, eu esqueci de falar também, né? Tem uma manilha aqui, ó. Então tem a manilha, essa aí tem separado. Essa manilha a gente utilizou no ponto de ancoragem deixado pelo fabricante. E é em seguida que a gente colocou o conjunto gancho, elo e anel. Agora nós vamos ver uma outra configuração. Aqui a gente vai utilizar uma cinta. Ó. Por que a gente está utilizando essa cinta aqui? Porque essa posição, apesar de ser a posição já determinada pelo fabricante,
ela não é muito legal para o que a gente pretendia fazer, porque a gente queria manter o mais normal ao plano possível. Então, se você tem a bomba aqui, ó, e esse é o nosso plano. Então, a gente queria manter essa distância aqui bem uniforme. Bom, por isso a gente colocou essa cinta, e aí você consegue ter um equilíbrio mais adequado da carga, você não vai ter aquele balanço excessivo. Então, esse exercício se tornou completo na utilização de uma cinta, na utilização de um conjunto gancho, elo, anel, de uma manilha, de uma girafa ou de um carrinho hidráulico e do conjunto gancho corrente. E aí nós conseguimos fazer a movimentação dessa bomba. Como vocês podem ver aqui, ó. Movimentação perfeita, excelente, né? Muito bonitinho, tá? Olha. Agora nós vamos para o terceiro exercício, que é o motorredutor. Então vamos lá na máquina 3, o motorredutor. Esse daqui é um motorredutor, onde do meu lado esquerdo eu tenho o redutor e aqui eu tenho o motor. Esse conjunto, mais explicitamente falando, nós temos um redutor de engrenagens helicoidais com coroa e sem fim, e do lado direito a gente tem um motor de indução trifásico. Bom, vamos ver aqui, ó. Primeira plaquinha, a gente tem algumas coisas importantes para a gente entender. Vamos lá. Então a gente tem aqui, né, o fabricante do motor. Aí aqui outra parte interessante, que é a parte dos rolamentos, né? Então, ó, rolamento rígido de esferas, tudo bem? 6303 2EC3. Então aquele já diz pra gente que o rolamento ele tem dupla blindagem. Ele trabalha numa frequência de rede de 60 Hz com 1700 RPM. A gente tem uma potência de 0,37 kW. Ele pode ser fechado em 220 e 380, depender se é triângulo ou estrela. Um índice de proteção de 55, eficiência de 72,3. Fator de potência de 0,69. Bem, a corrente de 1,92 ou 1,1, depende de como é o fechamento. IPIN 4,2. A gente tem também o tipo de óleo dele, o torque, bom, e onde foi fabricado. Isso é importante porque a gente tem que ter essas informações, saber essas informações. Numa eventual substituição, numa eventual manutenção. Ah, tem algo aqui que eu não falei para vocês, né? Tem a parte da BNT aqui, ó. Bom, tem uma que é importante também nós consultarmos para ver o que rege esse sistema. Mas enfim, vamos à movimentação, que é o foco da nossa aula. A movimentação desse motorredutor também se deu por um ponto de ancoramento presente nele mesmo. Se você observar a figura anterior, já havia aqui esse ponto de ancoramento definido pelo fabricante. Então a gente vai respeitar esse ponto de ancoramento e fazer a manutenção, a movimentação dele assim. Caso fosse a intenção de movimentar também esse elemento, deixando ele a 90 graus, bem, então ele está assim, né, ó, movimentá-lo assim, então nós iríamos utilizar esse ponto aqui que o fabricante já determinou, e aqui a gente poderia colocar uma cinta, tá bom? E aí você teria isso daqui, ó, esse tipo de combinação, e aí você faria a movimentação. Mas como é um elemento leve, então relativamente leve, né, para os padrões de movimentação industrial, não foi necessário. E aqui a gente tem a movimentação desse motorredutor conduzindo-o até a bancada. Para o nosso último exercício, nós vamos movimentar uma placa de 4 castanhas. É muito comum, quando nós estamos fazendo operações nos tornos, nós utilizarmos a placa de 4 castanhas para fazer operações prismáticas, aquelas que fogem ao cilindramento e faceamento do torno.
mais comuns no torno. Então você precisa usinar uma peça quadrada, literalmente, então a gente acaba utilizando as placas de 4 castanhas. Mas elas são placas muito pesadas, e pelo fato dela ser uma placa muito pesada, nós precisamos de equipamentos auxiliares para movimentá-la. Nesse caso aqui, a placa ela também já tem um ponto específico para fazer a ancoragem dela, e aí nós utilizamos um olhal agora. Bom, aqui tem um olhal. Aqui a gente tem o olhal. Aqui a gente tem o gancho, o elo e o anel. E aqui em cima o gancho, outro gancho. E aí nós conseguimos fazer a movimentação dessa placa. E aí nós podemos ver uma figura da placa, né, ela na posição que ela é colocada no torno. Então vocês verem, pessoal, que é bem fácil, são exercícios bem tranquilos. Eu espero que vocês tenham aprendido, gostado. Essas práticas nós vamos fazer. Bom, se vocês têm aula comigo, né, aulas práticas comigo, a gente faz essas práticas. É bom porque aqui você já tem uma noção do que acontece no ambiente, e aí quando a gente já chega no ambiente prático, nós já temos uma noção maior, uma noção espacial, uma noção de riscos também maior. Isso é muito importante para a gente não já chegar no ambiente, e lá no ambiente, nossa, isso é uma placa, nossa, isso é um autoeditor, isso... Não, agora com esse vídeo você já tem uma noção, abre mais a tua mente, e você consegue chegar no ambiente tendo noções principalmente de segurança mais apurada. Então essa foi a aula de armazenagem e movimentação de cargas na manutenção mecânica, a atividade prática. Eu sou Edgar Gonçalves Cardoso. Até a próxima, pessoal.